Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para mais uma live no Idiomas Online. Começando aí uma semana, plena segunda-feira, espero que estejam todos bem, começando essa semana muito bem, né? Hoje eu tô com a voz aí um pouco ruim, falando um pouco ruim. Foi a mudança climática aí que tivemos drástica, muita chuva, depois muito sol, muito calor, daí frio, vento, toma gelado, depois toma quente, e realmente não tem corpo nem voz que aguenta, né? E eu também falo muito. Tô o dia inteiro falando lá, e são essas coisas que acontecem, né? Bom, então vamos para os recados, informando a todos que todos os dias estamos aqui presentes, fazendo as lives, né? Aqui no Idiomas Online. Depois, não deu para assistir a live? Ai, olha, professora, não deu para acompanhar a live porque eu estava ocupado, estava trabalhando, era feriado, né? E não tem problema, acontece. Mas não se esqueçam que as lives ficam salvas aqui no perfil do Idiomas Online, também lá no Aprenda Português com Paulo. Então, assim que você quiser assistir a live referente ao assunto, gostou do assunto, quer rever, quer fazer de novo, quer escutar mais uma vez, de repente para ver se acertou todo o vocabulário. Então, não se esqueçam que as lives ficam aí salvas no nosso perfil, tá bom? Hoje, né, como eu trago toda segunda-feira, eu tô trazendo aquele mesmo item de curiosidades do Brasil. Hoje, ao invés de 3, eu trouxe 4, tá? Então, são mais, assim, curiosidades da época colonial, né? Quando o Brasil ainda estava se formando. Porque o Brasil é um país relativamente novo, é um país relativamente jovem, né? Que ainda está se descobrindo, embora seja muito rico, muito cheio de muitas coisas, ainda está se descobrindo aí. Então, vamos lá, então, começando, né? Nós temos uma coisa que nós chamamos de chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é uma descoberta brasileira, foi um brasileiro que descobriu. Ele se chama Francisco Canho e isso foi criado no século passado porque o Brasil passava por uma falta, um reconhecimento na infraestrutura. E como não tinha essas redes de gás, como nos países da Europa, né, que tem as redes de gás, como nós não possuíamos isso aqui no Brasil, então esse Francisco Canho decidiu criar o chuveiro elétrico. E se você for pensar também, é um pouco louco, né, misturar eletricidade com água. Mas foi a única maneira que nós tivemos aí de fazer a água, né, vir aquecida para que pudéssemos tomar banho. Então, isso surgiu na falta de infraestrutura do país, que nos anos 1930 as grandes cidades ainda não possuíam redes de gás para o aquecimento da água. Foi criado no século passado pelo Francisco Canho, tá? Então, essa é uma coisa, porque o chuveiro elétrico ele é de plástico, ele é instalado em todas as casas aí, realmente, se tivesse ferro daí, meu Deus do céu, aí que ia, né, ser bem perigoso, mas não. Então, essa foi uma invenção, é muito utilizada aqui no Brasil, tem em todas as casas brasileiras. Existem algumas casas que têm o chuveiro a gás, só que aí não é distribuído por uma companhia de gás. Isso é, eles vendem como uns botijões, assim, uns equipamentos que você instala na sua casa e tem o fornecimento do gás. Mas não é muito comum. O mais comum mesmo é o chuveiro elétrico. Tem em todos os lugares, tá? Então, essa é a primeira curiosidade que eu trouxe aí para vocês. Eu acho uma coisa bem engraçada isso do chuveiro elétrico. Geralmente quando eu converso com os meus amigos de fora, os estrangeiros, eles falam, meu Deus, é uma loucura, isso, principalmente os engenheiros, né?
eles ficam falando, meu Deus, isso é uma loucura, como que é possível misturar energia elétrica com água, geralmente, e realmente ninguém sabe, e geralmente para nós também é uma coisa assim de, meu Deus, né? Todo mundo aqui no Brasil tem medo de choque, tem medo também de, né, como acontecer alguma coisa. A gente já viu vários casos de chuveiro pegando fogo, dando curto-circuito, enfim. É bem curioso isso. Mas ainda utilizamos muitíssimo, muito, muito mesmo. Então, é o chuveiro, ele é de plástico, depois vocês podem procurar na internet aí, no Google, enfim, chuveiro elétrico. É uma copla assim de plástico, vem uma resistência dentro e vai passando a água por ali, aquecida já. O cano é de ferro, mas o aparelho do chuveiro é feito de plástico, ok? Muito bem, vamos para a outra curiosidade. Há umas semanas atrás eu já tinha mencionado que antes do nome do Brasil ser República Federativa do Brasil, era chamado de Estados Unidos do Brasil. Mas esse não foi o primeiro nome, tá? O primeiro nome do Brasil era Terra de Vera Cruz. Curiosíssimo, né? Sim. A Terra de Vera Cruz foi dado pelos portugueses já em 1500, quando eles chegaram por aqui. Eles já deram esse nome de Terra Vera Cruz. Também tinha um apelido de Novo Mundo, porque os portugueses, né, vieram lá de Portugal, estavam acostumados com aquela esfera europeia, aquela coisa de Europa, de continente europeu. Chegar aqui e ver um país tão grande como o Brasil, eles chamavam de Novo Mundo, porque era uma coisa como totalmente diferente e distinta para eles. Então aí nós temos o primeiro nome do Brasil, que foi Terra de Vera Cruz, certo? Eu acho bem curioso, porque aqui em Santos, né, onde eu tô agora, hoje, aqui em Santos existem muitos lugares, como muitos lugares mesmo, que se chamam Veracruz. Ah, tem o pavilhão Veracruz, tem não sei o que Veracruz, entendeu? Então, tem muitos lugares que são chamados de Veracruz justamente por essa cultura aí de ter sido o primeiro nome. Bom, depois nós temos aqui outra curiosidade também dessa época colonial, que era até 1645 o Brasil não possuía uma bandeira própria. Bandeira mesmo, como eu tenho essa aqui da Itália, o Brasil não tinha a bandeira própria do Brasil. Então, eles utilizavam as bandeiras de Portugal. Depois de muito tempo, né? Imagina, de 1500 até 1645, não tinha bandeira, se utilizava as bandeiras ainda de Portugal. E aí, depois de todo esse tempo, foi quando eles começaram a utilizar uma bandeira do Participado do Brasil, que era como uma parte de Portugal, mas tinha como uma outra bandeira também. Ok, essa foi a terceira curiosidade. Agora vamos para a última, que era que essa é engraçada, eu acho engraçado. Muitos colonos portugueses que vinham ao Brasil, eles ficavam por pouco tempo. Voltavam a Portugal reclamando do Brasil, reclamavam do clima, reclamavam dos insetos, cultura, dos indígenas, dos animais silvestres e, principalmente, a falta de infraestrutura na colônia. Bom, vamos lá, né, por partes. Realmente o clima do Brasil é muito diferente. Hoje em dia, nos dias atuais, é muito diferente o clima do Brasil com o clima da Europa. Agora, assim, hoje que nós temos aquecimento global e tudo mais, mas imagina, tipo, há um tempo atrás, como que não era o clima do Brasil, devia ser muito pior do que agora. Então, como tinha essa coisa de ser muito diferente, né, um clima bem tropical, eles acabavam reclamando. Insetos, bom, realmente aqui no Brasil existem muitos insetos, como nós temos doenças que são vindas de insetos, de mosquitos, que na Europa, por exemplo, eles conhecem, sabem o que é, mas não é uma realidade deles. Então, nós temos isso também. Depois, qual era outra coisa? A cultura. Cultura era muito diferente mesmo, porque tinha que
aceitar também a cultura dos indígenas, das pessoas que já moravam aqui, né? E depois os animais silvestres, claro, né? Chegaram aqui numa terra que era basicamente nova, ainda tinha muitas descobertas, não sabiam exatamente o que podia encontrar, o que não podia encontrar. Então era muito normal que isso viesse a acontecer, né? Que tivessem animais silvestres. Os indígenas, bom, a terra era deles, eles moravam aqui, eles viviam aqui, então realmente não tinha muito o que fazer, tinha que, né, você até poderia viver da sua maneira, mas aceitando os indígenas e do jeito que eles eram cuidados, né? E a infraestrutura, não tinha realmente uma boa infraestrutura nesse tempo, porque era um país que estava começando, era uma coisa, uma terra nova que estava se descobrindo ainda. Então, realmente, são coisas que, né, não tinha nem como reclamar. Se você quisesse vir ao Brasil, você realmente deveria estar bem preparado psicologicamente, porque é uma coisa, é uma realidade totalmente diferente da que eles têm lá. Você pode ver como hoje em dia, quando a gente vai para Portugal, os brasileiros sentem um pouco assim de conexão, mas ainda assim é diferente, porque lá é Europa e aqui não. Então, essas foram as curiosidades que eu trago para vocês hoje. E aí eu gostaria que vocês me comentassem aí qual foi a coisa que vocês mais gostaram, qual foi a curiosidade mais interessante, a do chuveiro elétrico, a da bandeira, essa dos portugueses reclamar ou o primeiro nome do Brasil, que era Terra de Vera Cruz. O que vocês mais gostaram? Bom, então eu espero aí, tá, que vocês me escrevam, deixem seus comentários, curtam aí também bastante. E não se esqueça que sempre que quiser assistir essa live, vocês podem assistir tanto aqui no Idiomas Online, como lá no perfil do Aprenda Português com Paula. E eu espero que amanhã minha voz esteja melhor para eu trazer mais coisas legais aí para vocês, tá? Um beijo no coração, muito obrigada pela atenção e espero por vocês, espero pelos vossos comentários, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!